noite, pessoal! Está na hora de mais um Passado da Hora! Sou o Rex, seu apresentador. Eu e minha turma vamos trazer para sua casa as últimas notícias do passado. Hoje vamos falar de uma época muito doida, um tempo de ditadura e discotecas. O Brasil dos anos 70. Sentido! Vamos começar marchando 30 quilômetros e depois mais flexões. Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho, vamos ter que pular essa parte que o programa é curto. Ned, conta essa história direito pra gente. O Brasil começou a década dando um show de bola. Em 1970, se tornou o primeiro país a vencer 3 Copas do Mundo. Mas nem tudo era festa. O mundo estava tenso e dividido. De um lado estavam os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos. Do outro lado estava a União Soviética, líder dos países comunistas. Aquele era um novo tipo de guerra, a Guerra Fria. Os soviéticos queriam espalhar o comunismo pelo mundo. E os Estados Unidos queriam impedi-los de qualquer jeito. Os dois viviam se ameaçando, mas não lutavam. Porque se lutassem, seria o fim do mundo, literalmente. Os dois países tinham armas nucleares suficientes para destruir o planeta. Isso parece um filme de terror, não é mesmo? E falando em neuroses coletivas e filmes de terror, isso me faz lembrar da nossa múmia mais querida da TV. Fala, Ramizes! Desde os anos 60, com o medo da guerra, da poluição e da tecnologia, muitos fizeram sucesso com uma nova geração de filmes de terror que exploravam o fim da censura e abusavam da violência. Estavam na moda os filmes de monstros gigantes, mutantes nucleares e animais assassinos. E você, Dona Esmeralda, alguma informação a mais sobre isso? Nem te conto. O Brasil e os outros países americanos eram aliados dos Estados Unidos. Mas em 1961, Cuba mudou de lado. Imagina o escândalo! Para piorar, o presidente Jânio Quadros apoiou os cubanos. Ele logo renunciou e então seu vice, João Goulart, assumiu a presidência. Mas os problemas continuaram. E é exatamente o que vamos ver nesta incrível entrevista do Outro Mundo. Porque agora, it's time! Chegou a hora do Cara a Cara com o Marechal! Fala aí, Marechal! Bem-vindos, telespectadores, a mais um Cara a Cara com o Marechal. Hoje com o ilustre desconhecido do passado, o fantasma do comunismo. Fala aí, fantasma, você assustou muita gente. Ah, sim, camarada Marechal. Naquele tempo, mesmo vivo, eu assustava muita gente. Políticos, empresários, militares e boa parte da classe média da igreja. As pessoas morriam de medo que o presidente Goulart decidisse fazer o que os cubanos fizeram. Transformar o próprio país num país comunista e aliado à União Soviética. E foi aí que você ficou famoso, é? Assim como eu? Não, nunca fiquei famoso. Ninguém se assusta mais com o comunismo. Tô até pensando em me aposentar como um funcionário fantasma. Já tinha percebido que você não assusta ninguém. E agora, para terminar, uma última pergunta técnica, pessoal, se é que você me permite, Você já tem idade para se aposentar, Não precisa responder. Adeus, ilustre frustrado, digo, desconhecido. E adeus, telespectadores de mais um Cara a Cara com o Marechal, o programa onde só eu sou famoso. E como começou essa onda da ditadura, Ned? Por via das dúvidas, os militares brasileiros derrubaram Goulart em 1964 e passaram a mandar no país. Os Estados Unidos curtiram a ideia e o governo do presidente Médici, que durou de 1969 a 1974, aproveitou para emprestar dinheiro dos países ricos. Foram feitos grandes investimentos em rodovias, portos, produção de aço, cimento, máquinas, carros, alimentos e muito mais. A economia brasileira bateu recordes de crescimento e, para agradar a população, foi facilitada a compra de produtos como geladeiras e TVs. Conta pra mim, Ramona. Os anos 70 foram uma época de muitas transformações no mundo inteiro, não foram? Ai, Rex, loucura total esses anos 70. Na verdade, essa década foi uma espécie de parte 2, uma continuação dos anos 60.
nos anos 70, essa transformação da cultura mundial, essa rebeldia colorida da década anterior, virou um lugar comum. A contracultura já não era mais uma atitude dos hips malucos. A sociedade estava se abrindo e cada vez mais. Uhul! Lógico que tudo não era aquela maravilha do flower power psicodélico dos anos 70, também uma espécie de ressaca da década anterior. Um verdadeiro porre. Ai, que horrível! Ai, Ramona, falando em porre, estamos num programa de história, não um programa de fofocas. Os anos 70 tiveram aspectos muito sérios, como a proliferação do tráfico de drogas, o surgimento do pensamento ecológico e o medo da guerra nuclear. Ai, eu sabia que essa amargada ia azedar o meu sorvete! Calma aí, meninas. Vamos descontrair com uma música? Solta o disco, Vitor Vitrola. Olá, caros ouvintes. Infelizmente, o reinado de Elvis chega ao fim. Estamos todos de luto. Mas é bola pra frente. E para o deleite de todos, vamos sacudir o esqueleto, ouvindo um hit de disco music dos anos 70. Ah, músicas dançantes me irritam. Mas é ótimo pra sacudir os ossos. Mas voltando ao assunto, Ned, como estava a política naquela época? Mas essa época tinha um lado azedo. As eleições para presidente, senador e governador foram proibidas. Jornais, revistas, filmes, músicas e programas de TV eram censurados. Qualquer imagem, texto ou ideia que não agradasse ao governo era proibida. E quem lutava contra isso podia ser preso, expulso do país ou coisa pior. Por isso, o governo usava o crescimento da economia como propaganda, para dizer que tudo ia bem, principalmente na TV, porque nos anos 70, o número de TV superou o número de rádios no Brasil. Pra piorar, minha gente, o governo Médici ficou muito metidinho. Gastou o que podia e o que não podia em projetos gigantescos, megalomaníacos, como aquela represa, a Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo. E o doido investiu até em instalações nucleares. Pirou o cabeção em busca de energia. Ô, louco! Em 1973, tudo mudou com a crise do petróleo. A maioria dos países produtores parou de vender para os Estados Unidos e seus aliados. O preço disparou e, como o Brasil dependia muito da importação de petróleo, a economia desacelerou. Pior para Ernesto Geisel, que se tornou presidente em 1974. No seu governo, os empregos diminuíram e a inflação subiu. A sociedade, cada vez mais insatisfeita, começou a exigir a volta de seus direitos políticos. Geisel decidiu ser metidinho. Ele enfrentou os militares mais radicais e anunciou um processo de abertura política no Brasil. A censura acabou e Geisel revogou o ato institucional número 5, que dava ao governo direitos como fechar o Congresso ou cassar os mandatos de políticos. E para garantir que a abertura continuaria, Geisel escolheu o general João Batista Figueiredo como seu sucessor. Com ele, voltaram as eleições para governador. Para presidente demorou um pouco mais. Ned, nosso tempo está acabando! Atenção, velharias! A ampulheta está quase no fim! Voltem todos aos seus lugares! Nos vemos no próximo Passado da Hora! E agora? Sei lá. Acabaram os anos 70, o regime militar e o programa. Nas horas de folga, eu trabalho com origami. Querem ver como eu me transformo num sapo andando de bicicleta?